Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. A iniciação de Jesus. O presente volume é a última parte do célebre livro The Philosophy of Fire, do Dr. R. Swinburne Clymer, intitulada Os Terapeutas, os Essênios e sua Iniciação, e por estar a iniciação de Jesus aqui incluída pelo próprio autor que atirou de The Life of Jehoshua, Jesus, the Prophet of Nazareth, pelo Dr. Hartman e nos parecer mais próprio pela sua brevidade e empolgante pela sua significação, a tomamos por título da obra. Possa este pequeno trabalho concorrer para o despertar espiritual dos que, sem prevenções, passarem os olhos por estas páginas. O tradutor. Os terapeutas e essênios e sua iniciação. A Ordem dos Essênios era constituída, no tempo de Jesus, por um resto final das fraternidades dos profetas, organizadas por Samuel. O despotismo dos dominadores da Palestina, o ciúme de um ambicioso e servil sacerdócio, os obrigaram a refugiar-se no silêncio e na solidão. Eles não lutaram como seus predecessores, mas contentaram-se com preservar as suas tradições. Tinham dois centros principais, um no Egito, na margem do Lago Meres, outro na Palestina, em Engadi, junto do Mar Morto. O nome de essênios, que eles adotaram deriva de uma palavra síria, assaia um médico, em grego terapeutis. Por isso, o seu único ministério conhecido com relação ao público era curar as enfermidades, não só físicas como morais. Para isto estudavam com grande diligência certos escritos medicinais que tratavam das virtudes ocultas das plantas e minerais. E por causa da palavra assaia, que houve um erro a respeito dos essênios e terapeutas. Terapeutas eram somente um ramo dos essênios, mas com deveres diferentes. O ramo conhecido por terapeutas tinha a sua principal habitação no Lago Marcotes, perto de Alexandria e colônias em vários lugares. Como seus antecessores, os essênios viviam celibatários em mosteiros e observavam a moderação no trajo e na alimentação. Ao nascer do sol, oravam com a face voltada para o Oriente, estudavam as doutrinas secretas e os grandes mistérios da antiguidade. Na sua vida, que era contemplativa, os terapeutas diferiam dos essênios, que as davam a várias ocupações, como sejam a agricultura, as artes e as ciências. Os essênios viviam em comunidade, os terapeutas separados. Sendo os terapeutas de ordem exterior, não conheciam nada das divisões que marcam os vários graus de iniciação do círculo interno, os essênios. Ambas as ordens pareciam-se com os pitagóricos, cujos ensinos eram idênticos. Nenhuma delas provava alimento animal, e também, a interior e a exterior, admitiam as mulheres em suas assembleias e iniciação. Os essênios, vivendo uma vida mais ativa, tomavam uma parte muito importante, ainda que secreta, no desenvolvimento do judaísmo. João, o Batista, pertencia a esta ordem antes que Jesus Cristo fosse nela admitido. Muitos deles possuíam o dom da profecia, como Menahim, que vaticinou a Herodes que este ia reinar. Todos serviam a Deus com grande piedade, não pelo sacrifício das vítimas, mas pela santidade do Espírito. Evitando as cidades, eles dedicavam-se às artes de paz. Nenhum só escravo se via entre eles. Eram todos livres e trabalhavam uns pelos outros. As regras da ordem eram severíssimas, como havia mister naqueles tempos. Para entrar nela, era necessário um anó de noviciado. Quem desse suficientes provas de temperança era admitido em suas abluções, sem entrar, todavia, em relações com os mestres da ordem. 2 anos de provas seguidos eram também necessários antes que o noviço fosse recebido dentro da fraternidade. Eles pronunciavam terríveis juramentos para observar as regras da ordem e para não trair os segredos dela. Tomavam somente parte no repasto comum, que era celebrado com grande solenidade, e constituía o culto íntimo dos essênios. As vestes que usavam durante essa refeição eram para eles sagradas e trocadas, antes de se darem a outros mistérios. Estas cerimônias de amor fraterno eram forma primitiva da ceia instituída por Jesus,
a qual se começava e terminava com a prece. Faziam-se aqui as primeiras interpretações dos livros sagrados de Moisés e dos profetas, mas era permitido dar à explanação 3 significações. Toda esta assembleia parecia-se admiravelmente com as dos pitagóricos. O mesmo costume se observava entre todos os antigos profetas, porque existiu sempre onde quer que houvesse verdadeira iniciação. Os essênios professavam o dogma essencial das doutrinas órficas e pitagóricas, o da preexistência da alma, a consequência e razão de sua imortalidade. Descendo a alma do éter mais sutilé, atraída para o corpo por um certo encanto natural, e aí fica como em uma prisão, até que, livre das cadeias da carne, como de uma pesada servidão, remonta alegremente aos páramos de luz. Entre os essênios, como ficou bem demonstrado, os irmãos propriamente assim chamados viviam em comunidade de propriedade e em uma condição de celibatários, lavrando a terra e, ao mesmo tempo, educando os filhos dos estrangeiros. Os essênios casados, havia também tais, formavam uma classe filiada noutra e sujeita a ela. Silenciosos, benevolentes e graves, reuniam-se aqui e ali, cultivando as artes da paz. Uns eram carpinteiros, outros tecelões. Este era vinhateiro, aquele jardineiro. Porém, nenhum deles era espingardeiro ou mercador. Espalhados em pequenos grupos por quase toda a Palestina, Egito e Monte Horeb, ofereciam uns aos outros a mais cordial hospitalidade. É assim que vemos Jesus e seus discípulos jornadeando de cidade em cidade, de província em província, certos de acharem agasalho e abrigo. O mesmo se dá com todo o verdadeiro iniciado. Fazei a outros o que quereis que eles vos façam. Os essênios, como todos os verdadeiros iniciados, eram de um exemplar moralidade. Esforçavam-se por suprimir as suas paixões e cóleras, transmutando-as em amor. Eram sempre benevolentes, pacíficos e dignos de toda a confiança. Sua palavra era mais poderosa que um juramento, o qual na vida ordinária era ravido por eles por supérfluo e quase perjúrio. Eles preferiam sofrer a mais cruel das torturas, com inteireza de ânimo e semblante risonho, antes que violar o mais leve preceito religioso. Indiferentes à ostensiva pompa do culto em Jerusalém, repeliam a dureza dos saduceus, as preces dos fariseus e o pedantismo das sinagogas. Jesus foi atraído para os essênios por uma afinidade natural. Dos essênios, recebeu Jesus somente o que eles lhe podiam dar, a tradição esotérica dos profetas, e por este modo e sua própria tendência ou vocação histórica e religiosa. Ele sabia que largoera o golfo que separava as doutrinas judaicas da antiga sabedoria dos iniciados, a verdadeira mãe das religiões, ainda que sempre perseguida por Satã, pelo espírito do mal, do egoísmo, do ódio, do interesse aliado com o poder político absoluto e a impostura sacerdotal. Jesus sabia que o Gênese, sob o selo de seu simbolismo, ocultava uma teogonia e cosmogonia tão afastada de sua literal significação como as mais profundas verdades científicas de uma fábula de criança. Ele contemplou os dias de a Elohim, ou a eterna criação pela emanação dos elementosi, a formação dos mundos, a origem das almas flutuantes e sua tornada a Deus pelas progressivas existências ou gerações adâmicas. Ele conhecia a grandeza dos pensamentos de Moisés, cuja intenção fora preparar a unidade religiosa das nações, estabelecendo a adoração de um Deus, encarnando esta ideia no povo. Era instruído na doutrina do divino verbo, já ensinada por Krishna na Índia, pelos sacerdotes de Osíris, por Orfeu e Pitágoras na Grécia, e aceita pelos profetas sob o nome dos mistérios do Filho do Homem e do Filho de Deus. Segundo esta doutrina, a mais alta manifestação de Deus é o homem que, em constituição, forma, órgãos e inteligência, que é a imagem do ser universal, cujas faculdades possui. Todavia, na evolução terrena da humanidade, Deus está, por assim dizer, espalhado, dividido, mutilado, na multiplicidade dos homens e das imperfeições humanas. Nesta ele luta, sofre e procura achar-se. Ele é o Filho do Homem,
o homem-tipo. O mais profundo pensamento de Deus jaz oculto no infinito abismo de seu desejo e poder. Em certas épocas, quando a humanidade é salva de um grande precipício e aspira a um estado mais alto, uma escolhida parte dela identifica-se com a divindade, atrai-a pela força, a sabedoria e o amor, e manifesta-a novamente aos homens. Então, a divindade, pela virtude e o sopro do Espírito, está completamente presente nele. O Filho do Homem torna-se o Filho de Deus e seu verbo de vida. Já em outros tempos e entre outras nações, haviam aparecido filhos de Deus. Porém, desde Moisés até ali, nenhum se levantara em Israel. Todos os profetas estavam esperando este Messias. Os videntes diziam mesmo que, naquele tempo, ele se chamaria o Filho da Mulher, da Ísis Celestial, da divina luz que é a esposa de Deus, porque a luz do amor brilharia nele. Todos estes segredos que o patriarca dos essênios revelou ao jovem Galileu, nas solitárias praias do Mar Morto, na isolada Engade, pareceram-lhe admiráveis, conquanto lhe fossem conhecidos. Jesus não sentiu nenhuma emoção ao ouvir do chefe, da Ordemas, palavras que já havia lido no livro de Enoque. No princípio, o Filho do Homem estava no mistério. O Pai guardou-o até a sua poderosa presença e manifestou-o ao seu eleito. Mas os reis terão receios e se prostrarão em terra, com terror, quando virem o Filho da Mulher sentado no trono de sua glória. Então o eleito convocará todas as forças do céu, todos os santos do alto poder de Deus, e os querubins, e serafins, e ofanins, todos os anjos do poder, todos os anjos do Senhor, isto é, do eleito, e de outro poder, os quais servem sobre a terra e sobre as águas, levantarão suas vozes. Narrei-vos tudo isto a respeito dos essênios e seus ensinos para tornar-vos cientes do que foram. Muito pouco se sabe deles no seio da Igreja cristã, ainda que o seu mestre Cristo fosse um essênio. Esta Igreja também nega que o Cristo fosse um iniciado e desconhece que tal coisa existe. Cá estranho que isso assim fosse, e ninguém mais agradecido por este estado que Constantino. Uma história dos filósofos não seria completa sem se basear sobre a ordem dos essênios, porque os antigos mistérios tomaram outra forma depois da iniciação do Cristo. Seus ensinos são, por isto, de vital importância, e mostram que a fraternidade dos essênios conheceu os ensinos de todas as outras ordens ou crenças religiosas, e que ela mesma foi a continuação de outras ordens conhecidas anteriormente por outro nome. Em que consiste a iniciação destes ensinos? Nas memórias secretas achamos o seguinte: a união de Deus com a alma é o princípio de toda a vida mística, mas esta união, cuja plenitude e final consumação não pode ser experimentada, senão depois de ter o homem passado pela morte e entrado em um modo mais ou menos perfeito. E a literatura de todo o misticismo não tem outro fim que patentear-nos, por uma plena e profunda análise dos diferentes estados de evolução do espírito humano, os diversos e sucessivos graus desta divina união. 7 estados distintos da ascensão da alma para Deus foram reconhecidos pelos místicos e constituem o que foi emblematicamente chamado o castelo do homem interno. Eles representam os 7 processos absolutos da transfiguração psíquica. O primeiro elo nesta sequiência de arcano chama-se o estado de prece, da posição pneumática. É a concentração das energias intelectuais sobre Deus como objeto do pensamento, o qual é comumente assistido pelo cerimonial, apelo feito à religião dos sentidos. Existe, contudo, um aspecto mais elevado, compreendido no segundo processo evolucionário e chamado o estado de prece mental. Aqui, os fenômenos ilusórios do mundo invisível são olhados como encerrando uma significação pneumática interna, do divino, que é o fim capital do misticismo. Para fazer progresso aqui e alcançar o terceiro estado, o aspirante deve, modelando a sua vida prática de acordo com esta teoria, realizar todo ato externo que se harmonize com a significação interna, ver todas as coisas terrenas como temporais e efêmeras e o próprio homem terreno como uma figura e símbolo do celestial Deus. O postulante, ao avançar, percebe que os mais íntimos pensamentos de sua própria consciência,
são somente limitada e individual especulação da linguagem ou palavra de Deus, oculta mesmo na sua aparente elevação e ela mesma um véu da divina. Verdade que deve ser removido pela contemplação da verdade absoluta que está atrás dela. Quando ele alcança este ponto, sua mística vontade entra no terceiro estado de iluminação. Este é o mais difícil de todos. Acaba por uma noite escura mística e é necessário que o aspirante se torne completamente nu, stark naked. Faça a abnegação completa de si mesmo. Dispa-se de todas as suas faculdades, renuncie a todas as suas predileções, todos os seus pensamentos, toda a sua vontade, em uma palavra, todo o eu. Aridez, enfado, tentação, desolação, trevas são característicos desta época. Veja-se a iniciação de Cristo. Estas coisas foram experimentadas por todos que progrediram nos mistérios do amor místico. A quarta condição é denominada a prece do quietismo, uma completa imolação do eu e uma firme entrega de si mesmo nas mãos de Deus respondem como seu primeiro resultado. Tal quietação não deve, todavia, confundir-se com insensibilidade, porque aquela leva a alma a uma real atividade a que tem Deus por seu impulso. O primeiro grau de espiritualização sucessiva da alma humana chama-se o estado de união, em que a vontade do homem e a da Deus se tornam substancialmente identificadas. Esta é a irrigação mística que fertiliza o jardim da alma. Durante este período de seu desenvolvimento, o neófito, imbuído de um soberano desdém, não só para todas as coisas visíveis, como para si mesmo, cumpre em paz, serenidade e alegria, de espírito à vontade de Deus, falando sobrenaturalmente dentro de si mesmo. Em outro extremo limite desta condição, o místico entra no sexto estado, que é o da prece estática, isto é, um transporte acima e fora de si mesmo. Este constitui uma união com a divindade por meio do amor positivo, que é um estado de santificação, beatitude e inefáveis torrentes de delícias espirituais fluindo por todo o ser. Este estado está além de toda descrição, transcende a ilustração e sua felicidade não é concebida. O amor, que é a potência da alma ou da ânima vivificadora de nosso corpo, passa para dentro do espírito da alma, isto é, sua superior, divina e universal forma, e completado este processo, compreende o sétimo e final estado de pneumático desenvolvimento, que é o de rapto. Renunciando tudo que é corporal em roda de si, a alma torna-se um puro espírito capaz de unir-se em um modo totalmente celestial, ao espírito incriado a quem ela olha, ama, serve e adora, além de todas as coisas criadas. Este é o místico casamento, a perfeita união, a entrada de Deus e os céus no interior do homem. Temos assim os ensinos dos essênios que mostram que eles foram uma continuação da doutrina secreta e mistérios da antiguidade. Prova isto que a verdadeira iniciação é hoje o que foi nos tempos de Cristo. Desde então, os mistérios são mais bem conhecidos como mistérios cristãos. Eles são todos os mesmos e continuarão a ser o que foram. A verdade nunca muda. Tenham ou não tal rótulo, estejam ou não sob certas ordens pelas quais podem ser transmitidos, os mistérios continuam a ser aqueles mesmos ensinados pelos atlantes e por todos os grandes salvadores da humanidade. A fim de mais plenamente alcançarmos esta iniciação do homem nos mistérios, necessitamos compreender a iniciação pelos essênios mais plenamente, iniciação que achamos na vida de Jehoshua, Jesus, o profeta de Nazaré, pelo Dr. Hartmann. Depois que Jesus entrou no templo dos essênios, levaram-no à presença dos padres em assembleia. Indagaram estes a respeito do seu intuito em desejar entrar na ordem e aconselharam-no a que desistisse, expondo-lhe os perigos que ia enfrentar, se ele insistisse em seguir o seu caminho para obter conhecimento da ciência secreta e chegar à posse dos poderes que tais conhecimentos conferem. Disseram-lhe que, se ele fosse uma vez admitido, não haveria mais possibilidade de tornar atrás, ou ele havia de perseverar ou perder a sua liberdade e talvez a sua vida, porque as potências do mal se levantariam contra ele e o conquistariam, se ele não fosse bastante forte para as vencer. Jesus não ficou intimidado
e desejou obter o conhecimento, considerando a sabedoria mais preciosa que a vida. Insistiu em ser admitido. Assim recebeu as bênçãos dos irmãos, e quando cada um destes veneráveis anciãos lhe impôs as mãos, Jesus sentiu um estremecimento elétrico correr-lhe todo o corpo, parecendo revigorá-lo e dar-lhe o poder suficiente para arrostar todos os perigos. Depois disso, foi Jesus entregue a um guia chamado Tesmóforos, que o vendou e levou para fora. Foi Jesus, com seu guia, por uma espécie de longos corredores, por cujas paredes os ecos de seus passos ressoavam e desceram um lanço de escadas, até que, finalmente, chegaram ao lugar de seu destino. Quando a venda lhe foi tirada dos olhos, Jesus achou-se em uma caverna talhada em um sólido rochedo. Era esta uma abóbada sobre maciços pilares, cortados de modo a representarem figuras humanas e animais fabulosos. A única luz que entrava ali vinha por uma redonda abertura feita no alto do teto, por onde se distinguia uma nesga tenuíssima do céu. Sobre as paredes desta prisão estavam escritos provérbios e epígrafes, que consistiam em extratos dos livros dos sábios egípcios e índios, que viveram em um tempo remoto, e alguns mesmo se contavam dos tempos pré-históricos, quando o continente, que conhecemos hoje com o nome de Europa, jazia ainda no seio do mar, e outro continente, a bela e gloriosa Atlântida, estava no auge de sua civilização e se ostentava, no lugar onde agora o oceano rola as suas vagas. A estância estava guarnecida do modo mais primitivo, contendo apenas os requisitos mais necessários. O Tesmóforos disse ao neófito, que se fizera Jesus, que este ia ficar ali na solidão por um período indefinido, e aconselhou-o a que se ocupasse de estudos da natureza do homem e de seu destino, e meditasse sobre o seu próprio eu. Homem, conhece-te a ti mesmo. Deu-lhe também escritos materiais, e pediu-lhe que escrevesse os pensamentos que entrariam em sua mente e lhe parecessem importantes. E depois de se despedir do prisioneiro, desejando-lhe os bons sucessos, o guia partiu. Assim, quando o livre espírito à procura do conhecimento se sepulta num túmulo vivo de argila, seguindo cegamente a lei de reencarnação, acha-se só, sem guia, entregue aos seus próprios pensamentos, podendo apenas ver uma pequena luz que vem de sua última morada, enquanto sobre as paredes da prisão da casa chamada mente, encontra vagas recordações dos ensinos de sabedoria adquiridos nas vidas precedentes. Jesus estava agora só. Não há nada mais terrível do que a isolação e solidão, para aqueles que não conhecem outra vida senão a das sensações externas e que não podem criar seus próprios pensamentos, especialmente se não há mudanças ao seu redor, para atraírem sua atenção e estimularem-no a pensar. O pensamento é uma arte, e poucos podem pensar o que desejam ou sustentar um pensamento. Os homens pensam somente naquilo que necessitam. Alimentam-se das ideias que invadem a sua mente. Benignos e malignos pensamentos entram nela. Eles não vêm, quando os chamamos nem saem quando queremos. São uns hóspedes intrusos, desordenados que não obedecem às regras que o governador prescreve. A monotonia em que Jesus vivia não se alterou. Não ouviu som de nenhuma espécie. Estava cercado do silêncio, e se não existisse aquela pequena abertura que se oferecia por cima de sua cabeça, ele não conheceria a mudança do dia e da noite. Jesus estudou os dizeres da parede e imprimiu-os em sua memória, analisando-lhes a significação. E quanto mais pensava neles, mais a sua mente parecia expandir-se e encher-se de novas ideias. Ele não podia discerni-los quando vinham, porém, gravava-os em umas tabuinhas de que estava munido. Muitas vezes, quando ele acordava de manhã, estas pequenas tábuas haviam desaparecido da prisão
e não sabia o que era feito delas. Não via ninguém entrar no quarto, e, contudo, parecia foram retiradas por alguém. De modo idêntico, o alimento lhe era dado ali por mão invisível. Este era dos mais simples. Consistia apenas em pão, leite, fruto e água. Este manjar vinha-lhe todos os dias de um modo inexplicável. Como ou por qual meio ele não poderia dizer. Entrava na prisão quando ele dormia. Todavia cessou logo a sua admiração por tais ocorrências e começou seriamente a estudá-la. Tanto que se habituou a ver internamente com os olhos da alma, um novo mundo pareceu abrir-se diante dele. Sua imaginação se fez mais forte, e as pinturas apresentadas, ante a sua visão interna, tornaram-se tão objetivas e reais como os objetos do mundo externo, sendo, porém, mais belas, mais etéreas e muito mais substanciais que os últimos. As visões das coisas que ele outrora tivera, porém que tinham aparentemente desaparecido de sua memória, voltaram vívidas e reais com todas as suas minuciosidades. Os desejos, entrando imediatamente no seu coração, tomaram formas objetivas em sua mente e representavam em formas aparentes de vida os objetos em que ele pensava. Assim, Jesus viu muitas coisas belas e muitas coisas horríveis em sua visão, porque ninguém está livre do mal. Os maus pensamentos que lhe vieram eram de modo idêntico, representados em uma forma horrível e semelhantemente real, que é este poder plástico da imaginação e que significam os homens chamando imagens subjetivas. Meramente as obras de imaginação? Podemos imaginar alguma coisa que não exista? São as criações de nossos pensamentos menos reais para nós do que as coisas que a imaginação de outros criaram por nós. Pois que todas as coisas devem existir primeiro na imaginação, não é ela mesma um produto da imaginação de Deus, e não somos nós deuses em nosso próprio interno mundo, capazes de criar formas de substância chamada luz astral? Gradualmente Jesus começou a amar a sua vida interna, onde achou um mundo tão vasto como o externo, com um espaço tão infinito como o deste último, com montanhas e planos, com oceanos e praias, e povoados de seres de várias ordens que o tinham por Deus, seu Criador, transmitindo-lhe a vida de sua vontade, sentido em que o homem recebe seu poder de vontade e ideias de Deus no universo, aparecendo-lhe em seus sonhos, quando adormecido, e em visões, quando acordado. Assim, Jesus viveu no mundo dos poderes elementais da natureza e começou a conhecer as partes constituídas deste organismo chamado a alma humana. Semanas, meses, talvez, assim passaram. Não podemos dizer quanto tempo ele ficou neste mundo. Jesus não recordava mais os dias e noites desde que tinha entrado ali. E que são o tempo e o espaço, depois de tudo, senão meramente concepções mentais pelas quais tentamos medir o infinito. Mas um dia, sentiu rumores de passos que se aproximavam. Saeltesmóforos entrou, congratulando-se com ele pelo bom sucesso, e convidando-o a ir ao portal do homem a entrar como um neófito no primeiro grau da Santa Fraternidade. Entraram em um largo parque pelo qual passaram até que chegaram a um vestíbulo chamado Porta do Profano. Ali acharam muita gente reunida por espírito de curiosidade para ver o novo candidato à iniciação, porque um acontecimento tão raro, não, era posto em segredo, como se desejassem que o povo conhecesse que havia homens aparelhados a arrostar todos os perigos em busca da verdade. Essa gente povoava todo o espaço em frente da porta, por onde Jesus passou com seu guia a caminho do templo de sabedoria. Gritaram e fizeram muito barulho, obstruindo a passagem, mas os tesmóforos abriu caminho e passaram livres por meio da multidão. Isto não deve ser compreendido no sentido literal. O povo que estava reunido fez rumor e obstruiu o caminho. Deve ser tomado no sentido dos mais baixos elementais, que têm o seu ser em todos os homens até que sejam vencidos pela luz e pelo amor. Esta é também a significação da transmutação dos vis metais no ouro mais fino, isto é, na mais alta natureza. Tendo entrado no vestíbulo do templo, o candidato foi levado à cripta, onde tomou um banho, se tornou purificado, e recebeu novos vestuários, e passou pela preparação prescrita para ser introduzido na Assembleia dos Irmãos. O portal do homem foi guardado pelos pastóforos, os quais, quando chegaram,
inquiriram sobre o propósito deles e fizeram várias perguntas a Jesus. Tendo recebido satisfatórias respostas, abriram a porta, e Jesus entrou em uma vasta sala, onde estavam sentados os irmãos em semicírculo, e em meio deles o hierofante. Jesus foi novamente examinado ante esta assembleia e respondeu às inúmeras questões a respeito de suas subjetivas experiências durante sua isolação. O estudante compreenderá facilmente que é desta parte da iniciação de Cristo que a história de sua estada no templo diante dos padres tomou forma. Cristo esteve certamente diante dos padres e admirou-os por sua pronta resposta às questões que lhe faziam, porém, a história da Bíblia é apenas uma lenda fundada sobre a verdade, como são todas as lendas, por mais inverossímeis que pareçam. Jesus foi então levado à roda de Bizanta, e ali ele revigorou seus nervos e sua coragem física por certo método que não pode ser explicado ao moderno leitor, porque envolve um emprego de certas forças da natureza, cujo segredo possuíam os atlantas e egípcios, e cuja existência é desconhecida pelas civilizações do Ocidente. É suficiente dizer que se o estampido do trovão ressoou e a queda um raio pareceu ferir o candidato, não foram produzidos do modo em que são empregados nas representações e cenas teatrais, mas foram efeitos de forças naturais postas em ação pelos poderes ocultos possuídos pelos adeptos egípcios. Os espectros mais horríveis apareceram, mas Jesus não teve medo. Tendo sucessivamente passado por esta experiência, Jesus foi novamente levado ante a Assembleia, e o Mênes leu-lhe as leis do Crata Repoa, as quais, depois do devido exame, ele prometeu solenemente obedecer. Por certo processo conhecido pelo hierofante, a visão espiritual de Jesus estava aberta. Isto é, Jesus era dotado por curto tempo dos poderes de ver certas verdades espirituais representadas em formas alegóricas. Achou-se Jesus de pé entre duas colunas quadradas, chamadas bestiles, e havia uma escada com 7 degraus e 8 portas fechadas, os sentidos externos. Assim que teve esta visão, alcançou sua significação, porque as visões espirituais diferem dos meros sonhos, especialmente se aquele que vê o quadro simbólico fica ao mesmo tempo consciente de sua significação. De modo contrário, a visão lhe não aproveitava. Nenhuma visão é possível, nem ao inimigo lhe será aberta a vista, se ele primeiramente não aprendeu, por um longo treino e uma longa concentração, a silenciar os seus sentidos e paixões de ordem moral. Neste curto momento, durante o qual a sua vista interna foi aberta, Jesus aprendeu a conhecer os princípios fundamentais do cosmos, uma ciência que demandaria muitos meses de instrução para se descrever em palavras e trazer a compreensão do intelecto falho de luz própria. O conhecimento não se alcança por ensinos exteriores. Podemos tomar a autoridade de um mestre pelo qual ele poder dizer-nos, mas não podemos conhecer o ter conhecimento a menos que a percepção íntima, a mesma alma, nos diga o que seria tal coisa e nos dê o seu porquê. Só deste ser íntimo, o espírito, é que o conhecimento ou compreensão verdadeira pode vir-nos. O hierofante, então, falou como segue: Falo-vos somente a vós que tendes o direito e o poder de ouvir-me. O materialista não tem direito nem poder de conhecer as verdades internas. Somente aquele que, por uma educação e vida equilibrada, se faz capaz de conscientemente ouvir a pequena voz tranquila, o ser interno pode compreender as verdades espirituais. Fechai firmemente todos os sentidos externos e excluí todos os profanos, sofistas e zombadores, preconceitos. Acautelai-vos das paixões e maus desejos, guardai-vos das opiniões errôneas e preconceitos intelectuais. Conservai a vossa mente continuamente dirigida para a divina, fonte de toda a existência,
procurai ardentemente realizar a presençado supremo. E se desejais guiar os vossos passos no caminho da luz para a eterna felicidade, não vos esqueçais um só momento que estáis vivendo na consciência daquele cujo poder criou o mundo. Ele é a existência em si mesma, puro conhecimento, pura sabedoria, e ainda que ele não seja visto por nenhum homem, não há nada no universo que se oculte de sua vista. Jesus tornou-se agora um membro da fraternidade. Ele conheceu as leis da natureza e viu que não há nada morto na natureza, mas que todas as formas são manifestações de um poder universal de vida. Alcançou a causa dos fenômenos físicos que ocorrem no mundo fenomenal, a natureza da luz e do som, do calor e da eletricidade, e de todas as outras coisas. Instruiu-se na astronomia e na medicina e na ciência dos hieróglifos. A natureza espiritual do homem e as leis da reencarnação foram-lhe explicadas. Como a mônada humana desce repetidas vezes a vestir uma forma física mortal e se envolve como uma nova personalidade em cada uma de suas visitas a este globo. Que as formas humanas, que conhecemos como homens, mulheres e crianças, não são o homem real, senão meramente agregações de matéria dotadas de uma consciência mutável, não substanciais ainda que ilusões vivas, destinadas a morrer, quando o espírito se recolher à sua casa para descansar de seu trabalho. Ao passo que o espírito substancial, indivisível e incorruptível é o homem real, ainda que invisível à percepção dos mortais. Jesus aprendeu a significação da sílaba sagrada Aum e de certos sinais simbólicos, incluindo o triângulo, duplamente entrelaçado, a serpente e o tal, cujo ofício era guardar os portais do homem, de modo que nada de impuro podia ser admitido no santuário do templo interno, se primeiro não provasse ser um defensor zeloso daquela porta, por onde os maus pensamentos e desejos tentassem entrar na mente. Já havia passado 1 ano ou mais, quando o novo Pastóforos obteve permissão para entrar no 2º grau, chamado Necores. Como uma preparação para este grau, Jesus devia fazer um severo jejum, depois do qual seria introduzido na gruta chamada Endimião. Estava esta gruta ornada de um modo luxuriante. Ali não havia janelas, mas lâmpadas suspensas do teto e cheias de óleo perfumoso. Derramavam pelo quarto uma luz branda. Puseram diante do neófito o mais rico alimento e o vinho mais delicioso, e ele foi convidado a participar da iguaria, porque agora, assim lhe diziam, ele tinha ganho a vitória e podia largar a rede aos prazeres sensuais, sem correr nenhum risco de pecado. As mais formosas donzelas estavam ali ao seu serviço, e com seus fascinantes sorrisos significavam-lhe que bastava somente que ele mencionasse um desejo para elas o cumprirem. Era evidente que ele era um objeto de admiração para elas e que elas desejavam ser suas escravas. Mas Jesus resistiu aos seus tentadores artifícios. As aspirações dele estavam acima da gratificação sensual dos apetites. A beleza da forma corporal, por mais agradável que pudesse parecer à vista, não escravizara aquele que aprendeu a conhecer a beleza do espírito, e quando a noite se aproximou, as belas tentadoras, com olhares em que se via o malogro e o desejo, contrariado, se foram uma atrás das outras afastando-se, e Jesus, fechando a porta com segurança, recolheu-se ao seu leito. Enquanto Jesus estava ali meditando, sua atenção foi chamada por um leve rumor, e viu uma das mais belas mulheres que olhos mortais não viram, entrando por uma porta secreta, cuja existência escapara à sua observação. Era da mais nobre aparência e majestosa forma, frouxamente, vestida com vestes flutuantes, cingida a cabeça com um diadema fúlgido. Tal aparecia a casta deusa Diana, quando espreitava o Endimião que dormia. Uma expressão cheia de piedade e amor espelhou-se em sua face, quando ela se aproximou do leito em que Jesus descansava. Nada temas, não vim tentar-te, mas salvar-te. Sou afilhado guarda deste templo, e sei o perigo a que te achas exposto. Não sabes que estes padres vilões tramaram dar cabo de ti, porque comprometeste a tua vida aprendendo alguns de seus mistérios? Tu,
uma estrangeiro, aprendeste segredos que não foi dado conhecer, senão aos egípcios. Esta noite resolveram matar-te, e o assassinato deve ser cometido esta noite mesma. Vim salvar-te, tenho um escape certo para ti. Levanta-te e segue-me, porque eu admiro teu valor e não quero que pereças. Bela, eu não disputo as tuas palavras. Mas, se os padres resolveram matar-me, deixa que o façam, porque eu prometi obedecer às leis desta fraternidade, e não tenho direito de escapar. Não há uma lei mais alta que a que estes padres fizeram? Não há a lei da natureza superior a todas as outras leis? A lei da natureza não permite e manda salvar-te? Não perca as tuas palavras. Eu conheço meu dever. Eu fico e espero, qualquer que seja meu destino. Então, devo dizer-te o que minha modéstia me proíbe dizer. Não é a vida de um fugitivo que te venho oferecer, mas a vida de um ilimitado amor, uma vida de felicidades e de luxúria. Continuou ela depois de uma pausa, aproximando-se mais de Jesus e pondo as suas alvas mãos sobre os ombros dele. Sim, eu amo-te. Olha-me os olhos e vê se é ou não verdade o que te digo. Queres sepultar tua virilidade dentro deste túmulo vivo e procurar o que só existe na imaginação? Vem comigo, dar-te-ei uma real felicidade muito superior à que puderes achar entre estas escuras paredes. Pode haver coisa maior para o homem do que o amor de uma mulher formosa? Eu sou rica, sou livre e sou bela. Amo-te com todo o apaixonado amor de que é capaz uma mulher. Vem comigo e nunca te arrependerás. Bela, todos os elementos terrenos de minha natureza material procuram voar para teus braços. Porém, eles são contidos pela vontade superior do espírito. Eu não procuro a felicidade dentro destas paredes, nem posso achar contentamento nas coisas que me ofereces. Eu procuro a felicidade naquilo que não está sujeito a mudanças. O que podes oferecer-me está destinado a decair, portanto, rejeito a tua oferta. Ousas rejeitá-las? Sabes o que pode fazer uma mulher cujo amor é repelido? Não te deixarei, porque minha alma se liga a ti. Separar-me de ti seria a morte. Falando isto, desembainhou um punhal e apontou-o ao seu próprio peito. Repele, meu amor, e esta arma entrará em meu coração. Não viverei sem ti, mas se eu morro, minha morte custará também a tua vida. Porque se nesta gruta amanhã for encontrado meu corpo, serás acusado de assassinato, e por isto executado. Vendo que as suas ameaças não afetavam ao neófito, lançou o punhal no chão e, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe que atendesse ao seu amor. Lançou fora seu véu, e seus formosos cabelos caíram em desordem sobre seus ombros. Chorou copiosamente, e seu apelo acabou em soluços. Vai-te, respondeu Jesus severamente. E a mulher levantou-se e retirou-se. Mas, tanto que ela desapareceu da vista, abriu-se uma outra porta, e uma onda de luz entrou no quarto. O hierofante e alguns dos irmãos apareceram no vestíbulo e congratularam-se com Jesus pela vitória que ele alcançou. Levaram-no a uma vasta sala, onde, depois de o submeter à cerimônia do batismo, foi julgado digno de ser admitido a um grau mais alto. Assim devia ele, que era o guarda, cuidar em não deixar aberta nenhuma porta, por onde uma paixão favorita pudesse entrar. E se as tentadoras entrassem sorrateiramente durante o seu sono, ele chamaria pelo auxílio do poder superior de sua vontade desperta e repeli-las-ia. Então a porta de sua alma se abriria, e a razão entraria e o guiaria até a luz da divina sabedoria, que mora com a paz permanente. Para aprendermos os mistérios do Espírito, devemos descer às cavernas subterrâneas que ocultam os tesouros. Depois de alguns dias de descanso e contemplação, fizeram saber a Jesus Quirá, chegado o tempo em que a sua coragem e inteireza de ânimo deviam passar por uma prova severa. Seus olhos foram de novo vendados, e ele foi levado a uma caverna subterrânea, a cujo centro desceu por uma escada. Chegado ao fundo,
desvendaram-lhe os olhos conforme a ordem que se tinha previamente recebido. Mas Jesus não pôde ver nenhuma luz. A caverna era escura. Primeiramente não pôde discernir nenhum objeto, mas ouviu uns sibilos muito perto, ao seu lado. Deu alguns passos para diante e tropeçou em uma coisa viva que deslizava no chão qual imediatamente se lhe foi enroscando pela perna. Então veio-lhe à consciência o fato que aquele lugar era um antro de serpentes e que o desfalecimento significava a sua perda. Gradualmente seus olhos se foram habituando às profundas trevas. Ele discerniu os olhos e as formas dos répteis, que se estendiam em todos os cantos. A caverna pareceu-lhe cheia de cobras de todas as qualidades. Umas enrolavam-se juntamente, em um bolo horripilante, outras rojavam-se sobre o solo. Delas havia que se estiravam já por cima da rocha. Jesus sentou-se sobre uma pedra e logo as cobras começaram a aproximar-se, como se sentissem a sua presença. Então foram se estendendo por suas pernas, enrolando-se por seus braços e cobrindo todo o seu corpo. Primeiramente, Jesus ficou horrorizado. Porém, o seu horror só durou um momento, porque ele chamou imediatamente em seu auxílio a mais alta consciência, e lembrou-se de que a sua forma terrena, sujeita aos desagradáveis abraços daqueles rojantes répteis e feito da mesma matéria que eles, não era o seu eu real, senão simplesmente uma forma que ele, o divino homem, se havia ligado por algum tempo. Este pensamento tornou-o bastante forte para ver tudo o que lhe pudesse acontecer como um espectador independente. Deste modo, pediu auxílio ao seu próprio Deus, feito o que, um poder antes desconhecido se espalhou por todo o seu corpo e agora parecia que este poder lhe comunicava certa propriedade que o tornava repulsivo às serpentes, porque estas, que se haviam posto em contato com seu corpo, o deixavam prestes e se recolhiam em suas tocas. Assim, se o homem desce ao mais fundo de sua alma, acha-o infestado de venenosas serpentes e outros répteis peçonhentos, símbolos das diferentes paixões e espíritos de maus desejos. Mas se ele evoca o auxílio da divina sabedoria, as perseguições cessam e a paz se estabelece. Depois de ter passado por severas provas, Jesus foi tirado da prisão e levado outra vez ao templo. Pela segunda vez, seus olhos espirituais foram abertos pelo mágico poder do hierofante, que lhe fez ver em sua visão um grifo e uma roda de 4 raios a girar. Então todo o processo da evolução tornou-se claro à sua compreensão. Ele viu agora, no curso de milhões de anos, mundos após mundos evolverem-se do incompreensível centro. Jesus olhou as ondas de vida que passam de planeta em planeta. E cada orbe ígneo, cada globo, cada sistema solar, tinha uma forma peculiar, e todas estas várias formas eram manifestações de um mesmo poder supremo, a que o homem chama Deus, e é formado de sua própria substância. O ar, a terra e a água estavam cheios destas formas de vida, havendo ainda corpos que eram demasiadamente finos para serem vistos por olhos mortais. Uns eram luminosos, outros escuros, e as regiões acima da esfera terrestre eram habitadas por seres de beleza semelhantemente sobrenatural. Ele viu os espíritos da natureza dos 4 elementos, viu o que o homem tinha sido em um passado distante e o que ele deveria ser em um futuro período além do cálculo dos mortais. Viu como os elementos materiais grosseiros que a Terra está agora composta se mudariam em um futuro muito distante em uma substância de superior e etérea ordem, por maneira que o que hoje chamamos terra ficará semelhante à água, e o que chamamos água semelhante ao ar, e o que chamamos ar semelhante ao éter do espaço. E com as transformações de todos os seres, o mesmo homem passaria para um estado superior de existência. A ciência que trata destes problemas é por demais vasta e extensiva, para ser mais que meramente consultada em suas páginas. Nem haveria proveito para o profano leitor se fôssemos entrar em suas minuciosidades, porque enquanto a percepção interna que aparelha o homem para perceber estas coisas não for aberta, a discussão será uma simples matéria de especulação e servirá mais para recriar ânimos que para firmar o conhecimento.
Neste grau foi comunicada a Jesus a grande lei do karma, isto é, a lei de causa e efeito, não meramente sobre o plano físico, onde a lei da mecânica existe, mas no reino superior, onde a divina justiça domina supremamente, onde o bem acha a sua própria recompensa e mal o seu próprio castigo. Jesus viu que o que quer que o homem pudesse pensar ou fazer, produziria uma reação correspondente sobre si mesmo, e quem faz um benefício a outro, a si mesmo o faz, ao passo que quem injuria a outro recebe o castigo da sua má ação. Jesus viu que os atos dos homens são os símbolos externos de suas vidas internas, e que cada pensamento e ato tem uma tendência a repetir-se. Os pensamentos pareceram-lhe uns como seres a lutar pela vida, procurando incorporar-se em atos, e que se eles se tornavam incorporados, se aferravam à sua vida do mesmo modo que o homem à sua. Mas o poder que dava vida a estes pensamentos era o da vontade, e a menos que os pensamentos do homem não fossem alimentados pela sua vontade, estavam destinados a morrer e putrefazer-se como qualquer corpo material sobre o plano físico. A prolongação de tempo durante o qual o Nécoris tinha de ficar no segundo grau, antes que lhe fosse permitido entrar no terceiro, chamado Melanéforos, dependia de seu próprio progresso. Muitos nunca atingiram um grau maior que o segundo, mas aqueles a quem fosse permitido avançar mais deviam passar pelo portal da morte, porque este era o nome da porta pela qual aqueles que desejavam obter poderes pertencentes a uma existência mais alta que a meramente pessoal tinham de entrar. Antes que os adquirisse, sem hesitação, Jesus seguiu aqueles que lhe foram destinados para a guia. Desceram aos túmulos que encerravam as múmias, e entre as quais ele devia achar o seu túmulo vivo, se não conseguisse livrar-se dali por seu próprio poder mágico. O lugar em que ele entrou estava cheio de cadáveres, enquanto no meio da cova se elevava o sarcófago de Osíris, ainda inundado de sangue. Os parascaites, isto é, os homens que abriam os corpos dos mortos, e os heróis, que se ocupavam do embalsamamento, estavam entregues ao seu trabalho. Daqui passaram a outro quarto, onde encontraram os melanéforos, vestidos de preto. Levaram a Jesus à presença do rei, o qual, dirigindo-se-lhe em uma benigna maneira, o aconselhou a que desistisse de outras mais investigações. Disse-lhe que se ele assim o fizesse, seria altamente honrado por todos, por causa do conhecimento que até ali tinha alcançado, e, em sinal da mais alta estima em que o rei tinha o neófito, tirou de sua cabeça a sua própria coroa de ouro e ofereceu-lhe. Mas Jesus, compreendendo a significação do símbolo, lançou-a por terra e pisou-a, dizendo que não buscava ser admirado nem ver gratificada sua ambição por forma ou louvores humanos. Porém, que o que ele desejava era a sabedoria, e esta a queria só por amor dela. Quando ele fez isto, todos os presentes soltaram um grito de indignação e realizou-se a cerimônia que sobre o plano externo representava a bem conhecida verdade interna. Que a ambição é o rei de todas as paixões e que renunciar o próprio eu, porque a alma humana, ao aproximar-se de uma grande extensão de desejos, prova a morte mística quando mata um desejo dominante. É então como se o coração lhe sangrasse e toda a vida do homem parecesse dissolver-se completamente. Era esta a terrível ordalha pela qual Jesus passou e por onde todos os neófitos devem passar, se desejam a iniciação, antes de darem entrada no templo da sabedoria. O julgamento da partida da alma diante de Pluto, Radamantes e Minosera, então, ordenado. Porque quando o rei da ambição na alma do homem morre, sua irmã, a unidade, morre também, e em seu lugar se levanta a indignidade da razão. Os anjos da acusação, do juízo, e da vingança, aparecem na alma, até que o coração torturado clama desesperadamente por uma salvadora, a verdade. Então, despertos os poderes internos, confortam a alma e guiam-na ao abrigo da paz. Durante o processo desta cerimônia, toda a vida passada de Jesus, com todas as suas minuciosidades, se manifestou dentro de sua organização mental no campo de sua visão. Mas, terminada a iniciação, ele conheceu que os elementos mais baixos de sua alma tinham morrido
e que ele mesmo se havia transformado. Foi então que recebeu as instruções especiais concernentes a este grau, e a santidade de sua vida se revelou trazendo-lhe esta significação: tu não morrerás. Enquanto ele estava neste grau, a arte de escrever hierogramática, a história do Egito, a geografia, a cosmologia e a astronomia lhe foram ensinadas. Mas sua ocupação principal, neste como em outros graus, era o cultivo do poder intuitivo, pelo qual o homem pode conhecer a verdade e alcançar a sabedoria, independente de todos os livros ou externas informações e sem a necessidade de adotar as opiniões de outros. Por longo tempo, Jesus ficou nos túmulos esperando entre os corpos dos mortos. Nem era permitido a alguns dos membros deste grau deixá-los, a menos que tivesse alcançado este poder mágico, conhecido do adepto, pelo qual o corpo astral do homem pode deixar à vontade a sua prisão do corpo terrestre. Aqueles que eram incapazes de adquirir este poder deviam ficar nos túmulos e tinham por ofício o embalsamamento e o enterro dos mortos. Assim, as almas dos que são incapazes de entrar no estado mais alto de consciência durante suas vidas terrestres terão que ficar dentro de seus túmulos vivos de grossa matéria, ocultos pelas trevas da ignorância, ocupados em servir ao que é menos digno e sem vida eterna e em evitar a queda das inúteis memórias das coisas terrenas. Eles continuarão a seguir as suas indignas ocupações como servos de formas vazias e ilusórias, até que o anjo da morte os tire de suas prisões e os leve das trevas da matéria à luz eterna. Aquele que conhece inteiramente o seu próprio eu, conhece todas as coisas. O quarto grau da fraternidade essênia era chamado as Batalhas das Sombras. Neste grau, o Cristóforos, Cristo, como ele agora é conhecido, aprendia a natureza do bem e do mal e o modo de vencer o mal pelo bem. Aprendia a cortar a cabeça de Medusa, sem hesitar por causa da sua quase sobrenatural beleza da forma. Ela tinha se instruído na arte de necromancia, isto é, na arte de tratar com os corpos astrais dos mortos e como seres perigosos chamados elementais, que habitam o mundo astral e os fazem obedientes à sua vontade. Ai daquele a cuja vontade faltou mesmo por um momento o poder espiritual nestas experiências. Os princípios do mal que ele tentou sujeitar à sua vontade tornam-se seus senhores, e a loucura ou a morte é o resultado. Procurando descrever alguns dos mistérios dos graus mais altos na fraternidade essênia, tentamos entrar num campo onde somente podem penetrar os que já obtiveram alguma experiência do ocultismo prático. Pois como poderia o mágico processo, que se realiza nas batalhas das sombras, descrever-se a pessoas cujo conhecimento consiste meramente na informação que receberam de uma idade que nega a existência dos poderes mágicos ou espirituais? Serão necessários, todavia, séculos de científica investigação antes que o poder mágico do despertar espiritual da vontade seja compreendido pelos sépticos e antes que a compreensão destes possa chegar que os fatos da magia não pertencem ao reino da fábula, e muitos séculos ainda mais passarão antes que tais poderes se tornem a propriedade de muitos. E contudo o mundo está sempre cheio de magia. O poder mágico do amor exerce sempre sua influência sobre os corações. A magia da imaginação torna os homens tristes ou contentes. Uma vontade tranquila domina, por seu mágico poder, a mente do fraco, e os imprudentes são dominados pelo poder mágico superior do espírito dos sábios. Mas tais maravilhas, como a do crescimento de uma árvore, nos não surpreendem, porque estamos já habituados simplesmente a presenciá-los todos os dias. Os adeptos egípcios e magos podem não ter possuído toda a nossa moderna ciência a respeito das relações que existem entre os fenômenos externos, porém tinham um método, conhecido somente por poucos de nossa presente idade, de desenvolver o poder de olhar dentro deste reino chamado invisível, que é um mundo muito mais real e substancial que é o chamado mundo visível. Os homens estão prontos a empregar conclusões tiradas da observação sensual a respeito do lado visível da natureza como um mundo atual
e a rejeitar aquelas que estão além das percepções sensuais, mas mesmo uma superficial reflexão convencerá os homens que os termos visível e invisível são meramente relativos. Não só depende da natureza das coisas poderem ou não ser vistas por nós, mas ainda da construção e qualidades dos órgãos de nossa percepção. O que pode ser visto por um pode ficar invisível a outro que seja privado do órgão da vista, e o que pode ser invisível a muitos pode ser visível aos que possuem abertos os poderes internos de percepção. Não há bem relativo sem mal relativo. Não há homem, por mais puro, que não tenha elementos animais em sua constituição, como também não há um só que não esteja apto a elevar-se a um grau maior. Porque é justamente destes elementos animais que a alma do homem se sustenta e fortalece para se espiritualizar cada vez mais. Não destruí-los, mas usar dos elementos do mal no homem para cumprir o bem. Tal é o objeto da mais alta educação. Quando a vida superior começa a despertar-se, no interior da alma e a luz do espírito a penetrar nas regiões internas dos elementais, os egos animais se revoltam e assomam à superfície. Eles podem mesmo aparecer em forma objetiva e perseguir seu Criador. É então que o temeroso habitante do umbral pode mostrar a sua face. Este não é senão um produto da própria imaginação do homem, mas, não obstante, vivo e tão real, como outra qualquer coisa viva entre as assim chamadas realidades deste mundo. E, se o candidato à iniciação se deiva tomar de receio, pode tornar-se sua vítima e vir a ficar demente, porque o habitador do umbral aumentará seu poder e possede sua mente. Há uma região, na alma do homem, na qual residem tais fantasmas. Em todas as pessoas degradadas, estas regiões se coalham de viventes, semidesenvolvidos ou totalmente crescidos, princípios animais e subjetivas monstruosidades de todas as espécies e sob certas condições, especialmente se o organismo físico é enfraquecido por moléstia. Estes princípios animais podem, por assim dizer, sair fora do seu centro e assumir uma forma objetiva, vestindo grossos elementos de matéria e tornando-se visíveis mesmo aos sentidos externos. A materialização do moderno espiritualismo oferece um exemplo disto. Se o candidato à fraternidade consegue vencer todos esses obstáculos, fará parte dos demiurgos, poderes criadores na natureza e possuidores da verdade absoluta. O cálice amargo de que bebeu levantou-o por cima de todos os males terrenos oriundos de sua natureza baixa. Ele recebe o seu alimento diário do Rei. Seu nome ficou então gravado no livro da vida, a imortalidade, e ele tornou-se um dos juízes do reino. Seu emblema era um mocho, representando Ísis, a deusa da natureza. Ele era representado com uma folha de palma e um ramó de oliveira, emblemas da paz. O emblema do grau era Ioá, Jeová, e a compreensão de sua significação esotérica envolvia um conhecimento dos princípios criadores da natureza. Daqui em diante, ele recebia suas instruções não do homem, mas da mente demiúrgica, espiritualmente acordada. Aquele que tinha alcançado o grau de Cristóforos estava habilitado a elevar-se aos demiurgos por um grau ainda mais alto de Balahat. Neste grau, era-lhe permitido ver Tifon, a divindade em sua forma terrível, eternamente existente, contendo, dentro em si mesma, tudo o que existe no universo, criando e destruindo tudo. Com olhos e faces em forma infinita, a causa eterna, uma como massa de luz, olha severamente para todas as regiões, brilha em todos os lados e além de todos os limites, como uma brasa de fogo ardente ou como o sol. Bhagavad Gita. Mas o Balahat havia despertado com a sua consciência plena e o princípio imortal interno, e não se tinha terrificado de ver a destruição de todas as coisas mutáveis. Ele agora conhecia a natureza do fogo secreto que regenera o mundo e imortaliza. Aquele que o possui, no 6º grau, o adepto era introduzido pelos demiurgos em todos os segredos da astrologia, a saber, na ciência dos aspectos espirituais das estrelas. Ele aprendia a conhecer as direções das correntes da vida espiritual,
que interpenetra a alma do universo. Ele tornou-se um ser superior aos devas e anjos e possuidor de todos os poderes espirituais. O sétimo e mais elevado grau, chamado Pasha, não podia ser aplicado, mas conferido pelo poder da divina graça aos que desejavam recebê-lo. Neste grau divino, o mais santo de todos, o último mistério era revelado à percepção espiritual do adepto. Ele recebia uma cruz, que tinha de levar continuamente durante a sua vida terrestre. Cortavam-se-lhe os cabelos da cabeça, e ele recebia a chave do mais incompreensível de todos os mistérios e obtinha o privilégio de eleger o rei do país ou de falar claro e não pôr alegorias. Sua alma se fazia uma com o Senhor de todas as coisas, e ele entrava dentro da essência de Deus. Se os acontecimentos descritos nestas páginas se realizaram sempre no plano externo ou no interno, ou em ambos, o leitor decidirá por si mesmo. Se tais coisas aconteceram no plano externo, que não internamente, então são simples fábulas. Todo ato espiritual que não for uma verdadeira representação da vida interna é vão, e nossa moderna civilização está cheia de tais fábulas. Nossas sociedades secretas se fizeram possuidoras de muitas fórmulas e cerimônias usadas pelos antigos egípcios, mas estas formas estão vazias. Há muito tempo que o espírito se foi. Lembre-se, quem quiser seguir o caminho da verdadeira iniciação, que, se a deseja alcançar, tornando-se um iniciado, deve dirigir os seus passos pelo caminho que ficou acima indicado. Primeiro vem a razão, depois a interior iluminação, pela qual os homens serão batizados com o fogo do Espírito Santo de verdade, que desce sobre os corações simples e puros como uma pomba do céu. O homem deve ser levado à verdade pela argumentação, mas só pode ser salvo pelo conhecimento. A razão é o profeta, mas a sabedoria é a redentora. A razão deve preceder o conhecimento, mas sem a luz da divina sabedoria, a razão é como uma voz no deserto, clamando por auxílio. Um intelecto sem amor perde-se facilmente na massa de especulações e falsas opiniões. Por isso vós, que desejais ser salvos, tornai de vossos erros, abandonai o vosso egoísmo que vos obriga a andar à caça de meros conhecimentos por causa dos benefícios que podereis tirar deles. Abri vossos olhos para ver o verdadeiro Salvador, a luz da sabedoria que podeis achar debaixo das nuvens negras da ignorância que cercam o vosso coração.